Hoje é uma noite um pouquinho diferente, a gente vai ter aqui a ceia também, vai celebrar a ceia do Senhor. Mas antes eu quero compartilhar uma palavra que veio ao meu coração aqui, para compartilhar com vocês. E quem quiser abrir, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Falando em Mateus, alguém sabe alguma coisa do Mateus? Onde é que anda Mateus? Terminar a célula, eu mandar mensagem para o Mateus. Esse é o outro Mateus, né? O nosso filmador oficial. Mateus 16. A gente vai ler a partir do versículo 13. Tá bom? Mateus 16, a partir do versículo 13. Todo mundo achou aí? Mateus 16, 13 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te dou graças mais uma vez pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Mais uma vez nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, capacitação do céu. Que o Senhor tome as nossas vidas e usa-nos, Pai, como instrumentos em tuas mãos, para ministrar à tua igreja o que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Repita assim comigo. Ninguém vai me impedir de ir para Jerusalém. Amém? Então vamos lá, então. Queridos, essa palavra aqui é uma mensagem muito conhecida, né? Quando Pedro, um discípulo que era chegado de Jesus, que andava muito próximo de Jesus, a Bíblia fala que pelo menos da equipe de Jesus, pelo menos 3 discípulos andavam mais próximos, né? Não era Jesus que se aproximava deles, mas eles é que se aproximavam de Jesus. Todo mundo conhece o nome dos 3? Pedro, Tiago e João, né? Tem até uma música, né?
Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Então, Pedro, Tiago e João eram os três que estavam lá na transfiguração, eram os três que estavam lá na casa de Jairo, né, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né, quando ele disse, né, Talita cumi, né, menina, levanta-te e anda, né. Então, Pedro, Tiago e João eram discípulos que se destacavam, né, que procuravam se aproximar mais de Jesus, estar mais próximo dele. E por causa disso, eles viram, presenciaram, experimentaram coisas que outros talvez não tiveram a mesma oportunidade, né? E isso, a primeira coisa que a gente aprende com isso é que o meu nível de intimidade com Deus, ele não depende de Deus, ele depende de mim. Depende da minha busca. Eu tenho até uma música minha, uma música minha que vocês vão conhecer um dia, que fala sobre isso, né? Então tem coisas na nossa caminhada cristã que não depende de Deus, depende de mim. Depende da minha fome, depende da minha sede, né? O nosso ministério, ele é inspirado num texto de Isaías, capítulo 55, que diz, vós todos que tendes sede, né? Vinde as águas, vinde, comprai e bebeis, comei, né? Vinde sem dinheiro e sem preço. Então, o convite de Deus é para todos. Vinde a mim. Vinde as águas. Venham à fonte de águas vivas, que é Jesus, né? Ele é a fonte de águas vivas. Então, o convite é para todos nós, né? Lá em Apocalipse, não precisa abrir, né? Apocalipse 22, Jesus falando também, né? Ele diz assim, ó, diz assim a palavra de Deus, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, a Bíblia diz, né? Quem tem sede, venha. Então, Deus, ele faz o convite. Assim como Jesus, né? Ele chamou 12 para que estivessem com ele. Agora, esses 12 que Jesus chamou poderiam ter recusado o convite. Poderiam ter dito, não, nós não queremos te seguir, né? E dos 12 que ele convidou e decidiram seguir ele, esses 3 se destacaram. Mas se destacavam porque se destacavam por causa do nível de entrega deles, o nível de renúncia, a sede deles, o interesse, a vontade de estar próximo de Deus. Então isso é uma coisa que precisa partir de nós, né? Eu preciso ter essa sede, eu preciso ter esse desejo. Se está me faltando isso, eu preciso desesperadamente bater, né? Pedir, bater, né? Bater na porta de acesso ao coração de Jesus e pedir, Senhor, aumenta a minha sede, aumenta a minha fome. Não permita que eu venha me tornar um morno espiritual. Não permita que eu venha me tornar um frio espiritual. Não permita que eu venha me tornar um insensível espiritual. Alguém que, sabe, tanto faz como tanto fez, tudo, qualquer jeito tá bom, né? Não é qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Deus, ele espera que nós possamos ser apaixonados por ele, completamente desesperados pela presença dele, né? Como diz o Salmo 42, né? Como a corça anseia pela corrente das águas, né? O salmista disse, a minha alma tem sede e fome do Deus vivo. Quando me apresentarei, estarei na tua presença. Então, eu preciso ter essa sede. Eu preciso ter esse desejo, esse interesse de estar com ele, né? A palavra de Deus diz que um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, se isso é verdade, se eu sei disso, que um dia na presença dele vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, então eu não posso negociar isso, né? Uma reunião como essa aqui, eu deveria ser prioridade para mim. Cada oportunidade que eu tenho de estar na presença dele, isso eu tenho que encarar como uma prioridade, como algo inegociável, né? Por quê? Porque nada deve ser ou pode ser mais importante na minha vida do que a presença dele, do que estar com ele, do que andar com ele. Pedro, Tiago e João entenderam isso. E porque entenderam, procuraram andar mais próximo. E por andar mais próximo, por ter mais intimidade, por desenvolver essa caminhada mais íntima, certa feita, então,
Jesus resolve fazer um questionamento com Pedro, né? Jesus queria saber como que estava a fama dele, né? Como que estavam os comentários, né, nos bastidores. O que se estava falando de Jesus? Será que as notícias eram boas? Será que as notícias eram ruins? Será que a fofoca gospel da época, né, era uma fofoca saudável? Aí Jesus, na verdade, ele sabe tudo, né? Mas ele quis saber da boca de Pedro, né? E aí Jesus faz uma pergunta: o que estão falando aí fora sobre mim, né? Qual que é o boato? O que está rolando aí na novela das 7 aí sobre Jesus Cristo de Nazaré? Aí Pedro respondeu, né? Jesus disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí Pedro respondeu: olha, algumas pessoas estão comentando que o Senhor é João Batista. O Senhor é um outro João Batista que está vindo aí. E tem outras pessoas que acreditam que o Senhor é uma espécie de reencarnação de Elias, do profeta Elias. E tem outros ainda que acreditam que o Senhor é um novo Jeremias que está chegando aí, ou um outro profeta. Aí Jesus Cristo então perguntou: tá, mas e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Qual que é a opinião de vocês? Essa aí é a opinião da torcida do Flamengo, do Corinthians, do Botafogo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. E aí Pedro disse: olha, na minha opinião, seja bem-vinda, minha esposa. Fica à vontade, você está em casa. Boa noite. Boa noite. Quem não sabe, essa é minha esposa. Estou em casa, então. Está em casa. Ela chegou de mansinho e ninguém viu. Fica à vontade, pega um copo d'água. Então, na minha opinião, né, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus então disse, né: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aqui, a gente aprende a gente nota, né, que Pedro ele teve uma revelação. Porque até então Jesus Cristo ele não tinha revelado isso para ninguém. Jesus não tinha falado abertamente: ó pessoal, vocês sabem quem que eu sou? Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias prometido, aquele que vocês estão há anos orando, pedindo, clamando, reivindicando. Aquele que vocês vão lá para o muro de Jerusalém e ficam lá orando: Senhor, quando é que o Senhor vai mandar a profecia que foi feita por intermédio dos profetas, por intermédio de Moisés, né? Que viria um profeta que seria grande, né? Que seria, né, o nosso libertador, o nosso restaurador. Quando é que vai se cumprir essa profecia, né? E aquele povo esperava a vinda do Messias há anos. Para vocês terem ideia, o profeta Isaías, né, que foi um profeta que profetizou aproximadamente entre 744 e 760 anos antes de Cristo. Só o profeta Isaías, eu não me lembro de cabeça agora, mas foram dezenas de profecias acerca de Jesus Cristo. Só o profeta Isaías. O profeta Isaías ele é considerado um profeta messiânico, né? Porque foi um dos profetas que mais profetizou acerca de Jesus, né? Uma profecia muito conhecida, né? Todo mundo aqui sabe, né? Alguns aqui sabem de cabeça, né? Quando o profeta Isaías, lá no capítulo 9 de Isaías, ele vai dizer, né? No versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Do aumento do seu governo e paz não terá fim, reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar, em retidão e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, quem que Isaías estava falando aqui? Quem é esse menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, né? Que o principado estará sobre os seus ombros, né? Ou seja, o governo estará sobre os ombros dele. Ele vai ter autoridade para regir as nações, né? Para governar. Quem é esse menino que Isaías está falando? Esse menino era Jesus Cristo, né? Então, Isaías foi um profeta que declarou inúmeras profecias.
acerca de Jesus. Mas não foi só Isaías, né? Vários outros profetas falaram. Então Jesus, quando ele entra em cena, né, quando ele atingiu uma determinada maturidade, porque até então Jesus ele era filho de um carpinteiro chamado José, a sua mãe possivelmente ela era uma decoradora de festas, porque a Bíblia fala que nas bodas de Caná da Galileia ela já tinha chegado no casamento antecipadamente. Jesus, quando chega no casamento, a coisa já estava acontecendo, né? Então, há quem diga, isso a Bíblia não deixa claro, mas historiadores acreditam que Maria ela pudesse ser uma espécie de mestre de cerimônias, alguém que organizava festas de casamento. Por isso, para justificar o fato de ela estar no casamento antes de Jesus, né? Ela já tinha chegado lá antes. Então, a Bíblia não deixa isso claro, mas é uma possibilidade. O pai era carpinteiro, né? Então, Jesus era filho de uma família simples, de uma família comum, né? Então, quem que poderia imaginar, né, que de uma família simples pudesse nascer o Salvador prometido, né? Então, Jesus nasce nessa família simples, ele vai crescendo, e quando chega a uma determinada idade ou maturidade da vida dele, ele poderia se revelar, né, e dizer para todo mundo: ei, olha só, estão me vendo aqui, ó, eu sou o Messias prometido, eu sou aquele que falava Isaías, eu sou aquele que os profetas profetizaram. Mas Jesus em nenhum momento ele fez isso, né? Salvo aquela passagem na Bíblia, né? Muitos aqui devem conhecer, tem um momento que Jesus ele está numa sinagoga, e eles dão um pergaminho, né, para Jesus ler, para fazer a leitura diária. A leitura já estava escalada, né, para ele fazer na sinagoga. E aí ele pega o rolo, e no que ele abre o rolo, ele começa a ler, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, né? E aí, quando Jesus fala isso, ele lê, né, o livro do profeta Isaías, capítulo 61, e aí Jesus diz: ó, hoje se cumpriu essa palavra. Quando Jesus disse, hoje se cumpriu essa palavra, os camaradas, os religiosos da época, se levantaram tudo para pegar ele, né? Se eu não me engano, a leitura foi feita na cidade de Nazaré, tá? Se eu não me engano, foi na cidade de Nazaré, que era, acho que é a cidade dele. Mas eu não me lembro bem disso agora, porque eu não estou abrindo aqui o texto, né? Mas Jesus teve que fugir. Fugiu, ele saiu de lá fugido. Que ali ele revelou, não, hoje se cumpriu a palavra. Ou seja, essa pessoa aí que Isaías estava falando era de mim mesmo, né? Mas normalmente, na maior parte do tempo, Jesus ele ocultou a sua identidade, né? Ele não era alguém que saía por aí dizendo: ah, eu sou Cristo, olhem para mim, né? Ele não fazia isso, né? Mas para os religiosos, em alguns momentos, ele se revelou, né? Tem uma outra passagem que ele fala, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Quando ele disse, ó, antes de Abraão fosse, eu sou, ele usou a mesma palavra que Deus usou para Moisés lá no Antigo Testamento. Ó, o povo está perguntando qual que é o teu nome, Deus, né? Moisés foi conversar com Deus e o povo queria saber qual que é o teu nome. E Deus falou para Moisés, ó, diga que eu sou, enviou a voz, na língua portuguesa, né? E eu sou, na língua portuguesa, é o nome de Deus. E essa mesma palavra, quando Jesus se revela para os fariseus lá, os religiosos, ele disse, ó, antes de Abraão, eu sou. Quando Jesus ele usou a palavra eu sou, arrumou uma briga. Mas tu tá dizendo que tu é Deus, cara? Que negócio é esse? Então, em alguns momentos, Jesus se revelou e Jesus realmente deixou os religiosos furiosos, né? Mas em outros momentos ele ocultou a identidade dele. E aqui Pedro ele tem uma revelação. Tu és o Cristo. Por que Pedro teve uma revelação? Pedro teve uma revelação por causa do nível de proximidade. Por causa do nível de intimidade. Talvez, tá? Não sou, apesar de eu ser profeta, né? Mas talvez alguns de nós aqui, ou alguma pessoa de nós, talvez nunca tenha tido uma revelação. Ou talvez alguns de nós aqui tiveram poucas revelações. Mas já tem outros entre nós aqui que já tiveram muitas revelações. E por
que alguns têm mais revelações e outros têm menos revelações, e alguns talvez não tenham nenhuma revelação? Primeiro, o tempo de caminhada na fé. Mas em segundo, aquilo que a gente falou agora há pouco, o meu nível de busca. Né? O meu nível, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quem busca mais, quem passa mais tempo na presença dele, quem anda mais próximo dele, vai ter mais revelação. Ah, pastor, eu nunca tive uma revelação. Então busca mais. Porque Deus, ele quer se revelar para nós. E a partir do momento que nós começamos a ter experiências com Deus, revelações da parte de Deus, o nosso nível de fé muda. A gente começa a ter um tipo de fé inabalável. Não que a gente não vá se abalar por nada, que a gente agora virou uma rocha, né? A rocha é só Jesus, né? Mas é um outro nível de fé. E Deus quer nos dar esse nível de fé. Agora, esse nível de fé é para quem anda próximo dele. Né? Eu posso até chorar, eu posso ter momentos difíceis na minha vida, mas quando eu desenvolvo esse nível de fé, de estar com ele, de andar com ele, é diferente. Né? Eu não vou me abalar por qualquer coisa. Né? E não vou sucumbir por qualquer coisa. E aí Pedro então, Jesus revela, né? Declara para Pedro, olha, bem-aventurado és tu, mais do que feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Foi você que teve essa revelação, mas é meu Pai que te revelou que eu sou o Cristo, né? E aí Jesus então declara que ele era Pedro, e sobre essa pedra, que era o próprio Jesus, tá? Imagina a cena, querido. Isso aqui é uma coisa que muita gente não entende, né? Vem cá, Anderson. Anderson vai representar Pedro aqui nessa noite, né? Então imagina a cena aqui, ó, Jesus conversando com Pedro, né? O Anderson vai representar o Pedro. Então imagina que aqui o Anderson, ele é o Pedro. A palavra Pedro, no hebraico, é a palavra Cefas. E no grego é a palavra Petros. Tanto a palavra Cefas no hebraico como a palavra Cefas no grego significa pedra. Então, quando Jesus disse, Pedro, tu és pedra, ele está dizendo, Pedro, o teu nome significa pedra. O teu nome significa rocha, você é uma rocha. Você é uma pedra. Mas Jesus, amados, ele disse assim, ó, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra. Jesus disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Não, Jesus disse, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, Jesus deve ter batido no peito dele, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Pode ser sentado. Por quê que essa é a interpretação correta das Escrituras? Por quê? Porque Jesus é o fundamento da igreja. Pedro jamais poderia ser o fundamento da igreja. Pedro jamais poderia ser a base da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz... Devi estar conversador, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 3, né? 1 Coríntios 3:11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja é Jesus. Não existe outro fundamento. Durante muitos anos, a igreja romana interpretou esse texto como se Jesus estivesse dizendo para Pedro que ele era o fundamento, que ele era a pedra, e por isso a igreja romana considera Pedro o primeiro papa da história. Mas essa explicação não tem fundamento, né? Porque o fundamento da igreja não era Pedro. Pedro é uma rocha, né? É uma pedra pequena, mas Jesus, ele é a pedra angular, né? E depois, só por curiosidade bíblica, lá em 1 Pedro, o próprio Pedro falando, né, na primeira carta de Pedro, ele vai dizer, né, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aqui é o próprio Pedro falando. Ele vai dizer aqui, ó, chegando-vos para ele, pedra viva rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
vós também, agora ele vai dizer, vocês também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz, vede, eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Né? Quem é essa pedra angular que a Bíblia diz que estava sendo colocada em Sião como uma pedra eleita e preciosa? Sião é Jerusalém, né? Essa pedra é Jesus. Né? Jesus, ele é chamado de pedra de esquina. A pedra de esquina era uma pedra que era usada como fundamento da igreja, como a base, como o alicerce da igreja nas épocas antigas, né? Então fica claro que se a gente fosse fazer um estudo aqui mais completo, né, vai ficar, não há dúvida nenhuma que Jesus, ele é o fundamento da igreja. Então Jesus, ele fala, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus, né, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E aí, para a gente indo para o final aqui da mensagem, né? Jesus ordena aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. E aí, desde então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressurgir no terceiro dia. Quando Jesus falou para Pedro que ele estava indo para Jerusalém, e ir para Jerusalém significa que ele ia ser perseguido, que ele ia ser maltratado, que ele ia padecer na mão de anciãos, né, que eram doutores da lei, dos principais sacerdotes, dos escribas, que Jesus seria morto, mas que por último, no terceiro dia, ele ressuscitaria. Aí depois de Jesus falar tudo isso, Pedro, que acabava de ter tido uma revelação, ele pegou, chamou Jesus à parte e começou a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. E aí Jesus então se voltou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus e sim as que são dos homens. Amados, para encerrar minha mensagem, receber revelação da parte de Deus é maravilhoso. Ter experiência com Deus é maravilhoso. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais experiências eu tenho, mais revelações eu recebo. Só que eu tenho que tomar muito cuidado para que as revelações não venham me inflar. Acho que o irmão estava contando uma experiência, né, de uma pessoa endemoninhada, né, que se inflava, né? Então, todas as vezes que nós também nos inflamos, nós também ficamos endemoniados. Todas as vezes que nós nos enchemos, né, e de muito conhecimento, muita revelação, muita sabedoria, a gente fica endemoniado. Quando eu estou muito cheio, né, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 8 que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então é muito perigoso se encher demais. É interessante que a Bíblia diz, né, enchei-vos do Espírito, né? Mas a mesma Bíblia que diz enchei-vos também diz que eu preciso me esvaziar de mim. Então eu preciso tirar tempo também para me esvaziar. Eu preciso me esvaziar. Porque se eu não arranjar tempo para me esvaziar de mim mesmo, né? A Bíblia diz em Filipenses que Jesus... Isso aqui é para encerrar, né? Em Filipenses, capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus, né, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve o desejo de ser Deus, de agir como Deus. Ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Né? Assim precisa ser com cada um de nós. Né?
Por mais que eu venha me encher do Espírito Santo no dia a dia, eu preciso de tempos em tempos me esvaziar. Me esvaziar do meu ego, né? Me esvaziar dos meus pensamentos, do meu conhecimento, da minha sabedoria, para que eu não venha impedir o fluir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na minha vida. Né? Naquele momento ali, quando Pedro, isso foi uma revelação que eu tive de Deus, bem no começo do meu ministério. Quando Jesus elogiou Pedro, ele disse, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, embora Jesus não estava falando dele, estava falando de si mesmo, né? Mas Pedro disse, né, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelou. Naquele momento, quando Jesus elogiou Pedro, Pedro começou a se inflar. Então, queridos, a Bíblia diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. Então, eu não sei o que é pior, se é crítica ou elogio. Às vezes, a crítica faz muito mal para a gente, mas tem outros momentos que um elogio pode fazer mais mal do que a crítica. Então, é muito perigoso o elogio, né? Pedro, quando recebeu o elogio, ele ficou tão inflado com aquele elogio, que quando Jesus declarou que ia para Jerusalém, e que lá ele ia ser perseguido, ele ia ser morto, ele ia ser, né, rejeitado pelos religiosos, Pedro então se sentiu no direito de chegar para Jesus e disse, não, eu não vou deixar que nada disso aconteça contigo, eu não vou deixar você sofrer, eu não vou deixar você ser rejeitado, eu não vou deixar nenhum religioso fazer mal para você. E aí Pedro se atravessou na frente de Jesus, né? E quando Pedro fez isso, Jesus disse, né, para trás de mim, Satanás. Né? Por quê, queridos? Porque Pedro, naquele momento, quando ele se inflou, né, ele permitiu que o inimigo tivesse acesso à vida dele. E a Bíblia diz, né, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Naquele momento ali, Pedro ficou inflado, ele ficou altivo. E ele achou que podia dar conselho para Jesus, né? Achou que podia impedir Jesus de ir para a cruz. Ir para Jerusalém representava ir para a cruz. E aí eu quero encerrar a minha palavra dizendo, amados, que Jesus nunca vai impedir a gente de ir para a cruz. Jesus, ele está torcendo que todos nós possamos ir para a cruz também, como ele decidiu ir para a cruz. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de cruz. Não tem ninguém aqui que queira, que realmente tenha um sentimento sincero no coração. Pastor Cristo, eu quero seguir a Jesus. Olha, eu não estou aqui na tua casa hoje à noite por acaso. Eu estou aqui porque eu sou alguém que eu quero seguir Jesus. Eu quero realmente seguir Jesus. Então eu quero dizer aqui para vocês, não tem ninguém que queira realmente seguir Jesus que mais dia ou menos dia não vai ser crucificado. Não tem ninguém que queira seguir Jesus que mais dia ou menos dia você vai ser mal interpretado, vai ser apunhalado pelas costas, vão falar mal de você, vão criticar você. Esse aí é o caminho de Cristo. Se eu pregava isso lá na casa do pastor André, né, Jean? O Jean estava lá no domingo de manhã. Ai de vocês quando todos disserem bem de vocês. Ai de vós. Que está todo mundo elogiando a gente, está todo mundo dizendo bem, vigia. Porque a cruz vai nos levar para um lugar de crítica. A cruz vai nos levar para um lugar de má interpretação. A cruz, ela fala de um lugar de renúncia. A cruz fala de um lugar onde eu vou negar a minha vontade para que a vontade de Deus seja feita. A cruz é um lugar de desconforto. Né? A cruz é um lugar que você está pregado, a mão esquerda está pregada, a mão direita está pregada, os pés estão pregados. Aí se você tenta mexer a mão direita aqui, sangra. Tenta mexer a esquerda, sangra. Tenta mexer o pé, sangra. Por quê? Porque não tem para onde fugir. Isso é cruz. Então o verdadeiro evangelho vai levar a gente para esse lugar. É um lugar. Deus quer nos tirar do nosso conforto. Né? Nós amamos o conforto. A gente quer o conforto. Né? Mas a cruz vai nos tirar do nosso conforto. Alguém lembra qual foi a última palavra que eu preguei aqui? Na quarta-feira passada? Na quarta-feira passada eu preguei sobre a parábola da grande ceia, né?
que muitos foram convidados para uma grande ceia e muitos disseram, eu não posso, eu tenho que cuidar da minha junta de bois, eu agora acabei de casar, eu tenho que cuidar do meu terreno, eu tenho que cuidar da minha vaquinha, eu tenho outros compromissos. Ou seja, sempre o mundo vai oferecer um monte de opções para me levar, para me afastar dos propósitos de Deus para a minha vida. Mas eu vou ter que ter pulso firme e dizer não. Eu tenho prioridades, eu sirvo a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Deus está esperando algo de mim. Então, esse compromisso com Deus vai me tirar do meu conforto. Né? Quando Pedro optou pelo conforto, quando ele tentou tirar Jesus do conforto, tentou impedir Jesus de ir para a cruz, quando Pedro tentou atrapalhar Jesus no propósito dele, Jesus foi duro. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Porque eu vim para esse mundo para cumprir um propósito. E o propósito de Jesus era ir para a cruz. Então ninguém podia impedir Jesus de ir para a cruz. Então, eu quero encerrar minha mensagem dizendo que tem situações que o pastor de vocês vai ser crucificado e nem que vocês queiram, vocês não vão conseguir impedir. E se você estiver vendo o pastor de vocês morrendo numa cruz, ou sendo crucificado, comece a glorificar Deus. O meu pastor está no caminho. E vai ter momentos que vocês vão ser crucificados. Vocês aqui, por seguir a Jesus, vão ser crucificados também. Tem pessoas que vão criticar vocês, vão falar mal de vocês. E nem que eu queira impedir, eu não vou poder impedir. Porque isso é seguir a Jesus. A única forma que Deus arranjou de moldar o nosso caráter, porque se nós queremos realmente seguir a Jesus implica em trilhar um caminho que vai fazer com que com o passar do tempo que eu fique parecido com ele. Tem alguém que quer ficar parecido com Jesus? Só que para ficar parecido com Jesus, eu vou precisar passar por vários processos de cruz. Vários processos de cruz. Alguns mais dolorosos, outros menos, e não tem como fugir disso. O único lugar que você vai conseguir fugir disso é se você frequentar uma igreja que permite você fazer o que você quer da vida. Né? É a igreja do tudo pode. Tudo pode. Pode vestir qualquer tipo de roupa, pode ter qualquer tipo de comportamento, pode viver de qualquer... Tudo pode. É a igreja do tudo pode. Você já viu a igreja do tudo pode, Léa? Né? A igreja do tudo pode, você pode andar com qualquer roupa, você pode falar palavrão, você pode pecar, você pode até ter um segundo casamento, você pode ter uma segunda namorada, tudo pode, a igreja do tudo pode. Só que a igreja de Jesus não é a igreja do tudo pode. E A igreja... essa igreja que tudo pode, ela ensina para as ovelhas assim, que Jesus é amor. Só amor. Deus é amor. Só amor. Entendeu? E eu digo assim, né? A minha mãe costumava dizer que o remédio que cura é o ruim. É o amargo, né? É o amargo. E se eu vou numa igreja e lá pode tudo, e lá está tudo certo, que Jesus é quem vai aperfeiçoar. Não, irmã, continue bebendo, continue fumando, entendeu? Continue namorando com quem quiser, porque é Jesus que vai tomar conta, eu saio dela. Porque se o caminho é estreito, é eu que tenho que me limpar. Porque ele não entra em templo sujo. Exatamente. Né? E eu andei indo em algumas igrejas e eu fui uma vez e disse, se eu continuar aqui eu peco mais. Vou ficar em casa. Porque eu quero ir num lugar onde me ensine eu ser semelhante a Cristo. Aleluia. Porque se for algo que não tem a base bíblica, eu estou fora. Amém. Né? Porque se eu quero morar no céu, eu não quero que o irmão Cristian diga para mim assim, irmã Zilda, eu gosto da irmã, eu não quero magoar a irmã, então a irmã continue assim, que Jesus vai mudar. Não, eu quero ouvir assim, olha irmã, a Bíblia diz que quem for limpo, limpe-se mais. Amém. Aqui na Bíblia não está dizendo que se eu aceitar a Cristo como meu Salvador, que tudo vai ficar bonzinho e os pecados que eu cometi ele perdoou, mas eu vou receber a colheita aqui. Ele perdoou para eu morar no céu. Mas se eu matar e a polícia me prender, Deus não vai me fazer invisível não, ele vai deixar eu ir lá na cadeia. Exatamente. Ele vai deixar. Né? Se eu roubar,
e alguém me denunciar e a polícia vir me procurar, eu vou ter que entregar o roubo. E Deus não vai dizer assim, não, o roubo eu vou esconder, tu não vai ter como provar. Ser crente não é esconder os erros. Ser crente em Cristo Jesus é se limpar, é ser salvo. Eu tenho uma vizinha, vou ser bem breve, e ela era casada com um pastor, ele faleceu, e ela se juntou com o outro lá, e o outro era da droga, tudo, graças a Deus não está indo para droga. Num caminho todo errado, ela começou a seguir com esse moço, e ela veio perguntar para mim, a senhora acha que eu estou errada? Quer dizer, depois que eu me juntei com ele, eu fiz o bem, ele já não é mais drogado, eu acho que Deus quis isso. Eu disse, olha irmã, eu não acredito assim. Você me desculpe, mas eu vou lhe falar aquilo que eu acredito na Bíblia. Deus não precisa que a irmã saia da igreja, ande por onde seu marido ande, entendeu? Para que ele seja salvo, porque a salvação é individual. Então, graças a Deus, eu decidi não querer mais casar. Mas se fosse um caso que eu tivesse que sentir assim, pedir a Deus um casamento, seria, irmão, uma pessoa que fosse da mesma parentela assim, cristã. Eu não ia buscar no mundo, porque eu não preciso casar com um incrédulo para poder levar ele para o céu. Entendeu? E eu sei que ela ficou meio assim, depois ela disse que não dormiu de noite com as palavras que eu disse a ela. Eu disse, mas eu não fiz para a senhora separar não, ore. Porque se a senhora é esposa de pastor, a senhora conhece muito mais que eu. Então, eu tenho ficado muito tempo em casa, sem frequentar a igreja, porque aonde eu estava indo, eu estava não sendo impactada por Jesus, mas sim pelas promessas de homem. Venha hoje que é o culto da bênção. Venha hoje que é o culto da cura. Venha hoje que é o culto da prosperidade. E nunca tinha assim, venha hoje que é o culto da salvação, que é o culto do perdão, não tinha. E eu aprendi que perdão tem nome. Quando se é católico, eu nunca fui, mas eu escutei de um católico. Ah, eu pequei hoje. Eu vou ter que ir lá no padre, na Santa Cristia, para contar o meu pecado a ele, para ele me dar a sentença de quantas Ave Maria, não sei o que. Eu disse, e lá diz o pecado que o senhor fez. Ele disse, sim, eu tenho que confessar o que eu fiz. Exatamente. E eu comecei a lembrar, e por que o crente não confessa para Deus? Só diz assim, Senhor, me perdoe de todos os meus pecados. É muito simples. Jesus sabe de tudo, mas Ele quer que a gente diga, Deus me perdoe. Naquele dia que eu adulterei, que o Senhor viu, porque assim como o Senhor vê quando eu clamo a Ti por socorro, o Senhor também viu quando eu adulterei. Deus me perdoe naquele dia que eu falei mal do meu irmão, que eu falei isso, isso e isso. Eu sei que o Senhor viu, o Senhor estava lá, me perdoe. Né? Eu comecei a botar aquilo na minha mente, eu disse, por que na igreja não ensina isso? Tem que ensinar, né, pastor Cristian? Com certeza. Tem que ensinar. Eu não estou aqui, gente, para ensinar ninguém, eu estou desabafando algo que talvez sirva para alguém aqui, sabe? Porque é muito simples eu magoar o irmão e dizer assim, irmão, me perdoe que eu lhe magoei. Não é tão simples, né? Tão simples. Mas por que eu não chego e digo assim, ô irmão, sabe aquele dia que eu tratei o Senhor assim, 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 assim? Eu não estava bem, eu não estava em Cristo Jesus. E eu quero, em nome de Jesus, lhe pedir perdão. Eu acho que isso é seguir para se encontrar com Jesus. Né? Muito obrigada, gente. Eu precisava dizer isso, talvez não foi só um desabafo, mas foi algo que para alguém, amanhã, isso vai servir. Né? Porque eu magoar e dizer me perdoe, só que eu magoei, eu me desculpe, é muito fácil. Né? E Deus, o Espírito Santo de Deus, vai falar mais ao coração de cada um. Hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor, né? E quando a gente celebra a ceia, a gente recorda o alto preço que Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados. Né? Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele levou sobre si todas as nossas maldições. Né? A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? E pelas pisaduras, pelos ferimentos dele, nós fomos sarados. Então, para nós,
É muito fácil, né, aceitar Jesus, entregar a nossa vida, ter o nosso nome escrito no livro da vida, obter a salvação, o perdão dos pecados. Agora, para Jesus custou um alto preço. Para ele custou a própria vida. E para o Pai custou a vida do Filho. Né? Então, se nós realmente tivéssemos um entendimento da dimensão do que foi o sacrifício de Jesus, nós iríamos prestar muita atenção antes de cometer um pecado. Porque uma vez Deus me deu esse entendimento, né? Cada vez que eu peco é como se eu estivesse levando Jesus para a cruz de novo. É como se eu estivesse todas as semanas mandando Jesus para a cruz. Jesus morreu na cruz por todos os pecados que eu cometi, inclusive até os que eu ainda vou cometer, mas só que a gente conversava sobre isso hoje tarde, né? Que a graça não é passaporte para pecar. Né? A graça ela é uma espécie de proteção dada por Deus em havendo um pecado ou um erro. A graça ela me cobre, né? A graça ela estende a mão para mim e me dá uma nova chance. Mas a graça não é um passaporte para viver pecando. O pecado na vida de um cristão ele tem que ser um acidente, né? Aconteceu, escapou, né? Eu não consegui vencer essa prova, esse teste. Eu acabei sucumbindo. Mas eu preciso, né, ter um temor na minha vida, não é medo de Deus, mas um temor que faça com que eu me policie 24 horas por dia. Porque todas as vezes que eu peco, eu estou desprezando, né, o alto preço que Jesus pagou. Né? Então, realmente, quando eu fui católico, né, quando a gente cometia um pecado, a gente morria de medo, porque a gente sabia que agora eu ia ter que escrever tudo no papel, o meu pecado, e tinha um dia lá do mês que a gente tinha que agendar com o padre, aí você entrava na sacristia e era você e o padre, né? E eu me lembro quando eu era adolescente de eu chegar a fazer lista de pecados. Chegar a fazer lista, né? Para contar para o padre. Agora, nós temos entendimento que não preciso confessar para um sacerdote. Embora a Bíblia diz, né? Se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu posso confessar os meus pecados diretamente para Deus. Né? Agora, a partir do momento que eu confesso meu pecado para Deus, a palavra de Deus para nós é: vá e não peques mais. Né? Vá e não peques mais. Pode, todo mundo pode participar aqui. Todo mundo. O que a irmã falou, eu creio que foi Deus usou a sua boca, né? Porque para tudo há um propósito. E eu vou falar isso porque a gente não pode fugir da responsabilidade que o Senhor coloca nas nossas mãos. Não foi por uma vontade do nosso coração de nós estarmos aqui sem propósito, né? Sim. Eu creio que o Senhor marcou esse momento. Aleluia. E como a irmã estava falando, o irmão está falando desde o começo, né? O perdão, Jesus morreu na cruz, a graça de Deus nos alcançou e nós somos salvos por isso. Mas a confissão de pecado, que a irmã está falando, o Senhor está falando aqui que precisa um ajuste, né? Então a confissão de pecado é para que nós sejamos livres daquele pecado que a gente cometeu. Então a lei da semeadura é bem clara. Tudo que você planta, você colhe. A salvação, o Senhor veio e nos alcançou. Mas se nós não confessarmos os nossos pecados, e a Bíblia é clara, confessai os vossos pecados uns aos outros. Porque a palavra do Senhor também fala assim, que se 2 ou 3 concordar na terra, será concordado no céu. Se será ligado na terra, será ligado no céu. O que desligar no céu, será desligado na terra. Então nós precisamos, por que nós temos um sacerdote, né? Porque nós precisamos, ele é um homem, um anjo do Senhor que o Senhor nos deu. Para nós chegar até ele e falar: pastor, eu pequei, eu errei, ora comigo em concordância para que isso seja desligado do mundo espiritual. Porque quando nós pecamos lá no mundo, e eu graças a Deus, desde a minha infância eu sirvo ao Senhor, mas quando a pessoa peca lá no mundo, por exemplo, né, cometeu um aborto e ela não confessou aquele pecado, ela deixou uma porta aberta, e o inimigo vai agir. O inimigo tem legalidade, porque eu aceitei Jesus, o Senhor perdoou o meu pecado, mas aquela porta ficou aberta. Né? Então eu não confessei para ninguém, a porta ficou aberta. Eu preciso confessar.
né? A gente fala tanto, a gente quer ganhar tanto católico para Jesus, né? Porque ele faz uma coisa errada, mas nós também fazemos uma coisa errada. Porque nós temos a Bíblia, esse que é o manual do crente, e nós não seguimos ela. Nós só ouvimos, só fazemos o que o pastor fala. O pastor fala, nós seguimos o que o pastor fala. Aqui está o verdadeiro manual do crente. Daí a Bíblia diz assim, ó, vocês erram, vocês pecam, porque não conhecem as Escrituras. Vocês pedem e não recebem, porque pedem errado. Pedem baseado no que às vezes a gente ouve do nosso pastor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 45 anos e eu sou crente desde o berço, eu digo. Eu sempre seguia meu pai é presbítero da igreja, ele sempre falou de Jesus para mim. E eu sempre segui o Jesus do meu pai. Mas eu nunca segui Jesus como meu pai, como Deus como meu pai. Nunca conheci Deus como meu pai. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender que muitas coisas que eu fiz de errado foi por falta de conhecimento, meus lindos. Então, o que a irmã está falando sobre o perdão é muito forte o que o senhor está falando aqui. Né? Às vezes, o irmão citou, para confirmar, não se põe o sol, né? Como é que fala o versículo lá, que eu não lembro? Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Às vezes, até nós mesmos como casal, a gente está indo do nosso leito, da nossa cama, brigado com o cônjuge, brigado com o irmão. E a Bíblia diz assim, ó, que nós, quando chegarmos diante do Senhor para oferecer a nossa oferta, primeiro o que nós temos que fazer? Memorizar se nós temos alguma coisa com o nosso irmão. Se nós pecamos contra o nosso irmão, se nós temos uma raiz de amargura, né? Vai, larga a tua oferta, vai lá, volta, confessa, né? Se arrepende e depois traz a tua oferta ao Senhor. Então, irmãos, o perdão é essencial na nossa vida. Jesus já perdoou nós na cruz do Calvário, mas nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor e diante de um sacerdote. Nós precisamos ter um que venha a ser um mediador. O Espírito Santo é um mediador entre Deus e o homem, mas nós precisamos ter um líder, para que nós precisamos ter a nossa referência e confessar a Ele que nós precisamos do Senhor para orar em concordância e ser desligado na terra. O que a irmã está falando é muito sério. Eu não sei quem é a pessoa que o Espírito Santo de Deus está falando, que precisa de uma confissão, que precisa dizer assim, a partir de hoje eu preciso ter um rumo certo com o Senhor. Amém? Amém. Amém, querido? Deus está nesse lugar, amém? Deus fala, Deus usa pessoas. Então, se tiver alguém aqui que quer falar também, quer participar, quer desabafar, precisa se abrir, de repente chegou aqui com peso no seu coração, né? Todos aqui podem falar, né? Não é só o Zilde, não é só a irmã. Fique à vontade, né? A Bíblia fala, pastor, sobre que a falta de perdão ela alcança gerações, até a quarta geração da nossa vida. Quer dizer que o que meu pai, o meu avô, o meu bisavô fez lá, eu estou acolhendo hoje, porque no caso ele não confessou, ou ele nunca foi ensinado a confessar. Então a nossa oração de renúncia é não aceitar a herança do que os meus pais, os meus avós fizeram no passado e eu esteja colhendo hoje. Não é que eu seja uma pessoa má, mas eu vou colher. É uma coisa tão profunda, a Bíblia é uma palavra tão profunda, que às vezes eu colho através de um aborto que houve lá no passado, eu tô colhendo maldição que estão sobrevindo sobre a minha família, câncer, prostituição, droga na minha família, na vida dos meus filhos. E às vezes o primogênito está morrendo da minha vida, da minha família. Eu estou colhendo hoje porque não colheram lá, não contaram, não confessaram lá. Então tem que haver uma renúncia através do ministro, através do pastor, que é uma confissão, uma oração de confissão que eu não aceito, Senhor. Eu não aceito aquela herança que os meus avós, os meus bisavós, os meus pais no passado fizeram. Eu não aceito. Eu renuncio.
a herança dos meus passados. Eu faço uma oração de renúncia. Eu quero que o Senhor expurgue, como Davi diz, né? Expurga-me, Senhor, coloca à tona tudo aquilo que aconteceu no passado para que eu possa pedir perdão, para que a minha geração não venha colher o que eu estou colhendo. É uma coisa tremenda. Tinha que ter mais tempo para a gente entrar em detalhe nisso. Amém. Y así como el hermano falou, pastor, y el hermano está falando que la fala que todo lo que no ligamos en los cielos será ligado en la tierra, y que todo lo que no desligamos en el cielo será desligado aquí. Entonces, como el hermano está falando, no tenemos que pedir a Dios, Señor, nos desligamos de toda maldición generacional, quebrantando todo, renunciamos a toda maldición generacional que viene de nuestros antepasados, de nuestros bisavós, de los avós, de los pais, ¿entiendes? Porque eso arrastra. No lo leamos espiritualmente, porque las cosas espirituales, si Dios permite que la gente lea, pero si no, no va a oler nada. Pero eso viene igual que en las dolencias. La gente también tiene, Señor, porque como él faló, gente de antepasados que tienen cáncer, diabetes, sufren del corazón. Entonces la gente tiene que desligarse, Señor. Yo desligo a mi generación, desligo a mi linaje de toda maldición, de enfermedad, de todas esas cosas, porque eso es algo tremendo. El mundo espiritual no es juego, hermano, eso no es brincadera. El mundo espiritual é uma coisa forte. E o perdão ela é uma decisão, né? O perdão, ele não flui assim, eu senti desejo de perdoar, né? O perdão é uma decisão, né? E a gente, quando decide perdoar, não é fácil, gente. La palabra de Dios dice que no debemos de confesar primeramente a Dios y después en la tierra, delante del hombre, ¿entiendes? Confesar, porque cuando no confesamos nuestros pecados, somos libertos. Ahí viene una liberación cuando no aceptamos que erramos, ¿entiendes? Que pecamos, ahí viene una liberación a nuestra vida. Entonces tenemos primeramente que confesarlo a Dios. Señor, yo hice esto, Señor, y después venía el hombre y confesar para el hombre, y ahí Dios se glorifica. Tem testemunho, no portão, nosso irmão tem testemunho de um pastor, de uma pastora, que eles contam que um jovem dos Estados Unidos estava falando com eles que ele precisava muito, vinha até o Brasil para confessar, para contar para ela sobre o que estava acontecendo com ele. Ele era um menino novo, formado, mas estava com câncer. E ele tinha ouvido a palestra sobre o que ela estava ensinando e ele achou que aquilo vinha, que era coisa que estava arcando das consequências do passado. E ele não teve esse tempo para contar para ela o que estava acontecendo. E ele estava morrendo. E ela sentiu, eles sentiram que não havia tempo para ele vir até o Brasil. E ele confessou, e eles oraram a oração da renúncia junto com ele, através do telefone. E Jesus alcançou, ouviu a oração daquele jovem. E o câncer sumiu. E era um câncer na vida daquele jovem. Então muitas coisas que acontecem nas nossas vidas no dia de hoje é a falta de um perdão, é a falta de uma renúncia. É uma coisa profunda, é um negócio muito profundo que tinha que ter muito tempo para conversar. Quer dizer, eu quero pedir para você fechar os seus olhos. O que Deus está falando aqui é que alguns de nós aqui precisamos sondar o nosso coração. Talvez há pessoas entre nós que foram magoadas, foram feridas, né? Se decepcionaram, talvez com o cônjuge, talvez com o filho, talvez com o pai, talvez com a mãe, talvez com um patrão, talvez com um pastor, talvez com um colega de trabalho. E Deus está falando aqui nesse lugar que a gente precisa perdoar. E perdoar, o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão.
Perdão, eu não preciso sentir vontade de perdoar. Ninguém sente vontade de perdoar. Porque quando a gente é magoado, ferido, principalmente quando é algo profundo, a gente sente de se vingar. Esse é que é o sentimento que vem, de se vingar, de fazer justiça. Mas Deus não quer que a gente se vingue, até porque a vingança pertence a Ele. E Deus também não quer que a gente faça justiça com as próprias mãos, porque a justiça também pertence a Ele. Então Deus está dando uma oportunidade nessa noite para você sondar o teu coração e você liberar perdão para essa pessoa. Porque por mais que alguém tenha te magoado, te ferido, nós não podemos carregar esse sentimento no nosso coração. Então eu quero convidar você nesse momento, né? Libera perdão. Libera perdão para essa pessoa aí onde você está. Você pode fazer isso com a tua boca. E dizer, em nome de Jesus, eu libero perdão. Você não precisa sentir vontade, mas você precisa liberar essa pessoa. Por mais que essa pessoa tenha te magoado, por mais que essa pessoa tenha te ofendido, por mais que essa pessoa tenha te ferido, você precisa liberar perdão. Que a cura só chega quando eu libero perdão com a minha boca. A palavra de Deus diz que os pecados que eu retiver serão retidos, mas aqueles que eu liberar serão liberados. Como foi dito aqui, tudo que eu desligar na terra será desligado no céu. Então eu preciso desligar esse sentimento nessa noite. Então, eu vou estar orando nesse momento. Se você quiser orar juntamente comigo, nós vamos estar orando todo mundo junto. E você vai liberar perdão para essa pessoa agora. Porque ninguém vai poder tomar a ceia com nenhum tipo de ódio, sentimento no coração. Amém? E eu quero aproveitar também esse momento, antes da gente estar fazendo essa oração, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso, mas eu vou fazer de novo, né? Se alguém aqui, né, tem pessoas aqui que fazia tempo que eu não via, né, como o caso da Uzilde, hoje é um culto de ceia, né? Se em algum momento aqui, eu como pastor, né, ofendi alguém aqui, magoei o coração de alguém, deixei a desejar com alguém, feri o coração de alguém aqui, falhei com você, eu quero aproveitar para, mais uma vez, aproveitar essa oportunidade para pedir perdão para você, né? Se alguém aqui em algum momento se sentiu ofendido pela minha pessoa, se ficou magoado, eu frustrei você, não superei as suas expectativas, né? Não fui o pastor que você esperava, eu aproveito essa oportunidade para pedir perdão, né? Para pedir perdão e pedir que me perdoe, né? Porque eu sou um ser humano falho, cheio de falha, e se a gente erra não porque quer errar, mas porque a gente é limitado e falha. Então eu aproveito esse momento para pedir perdão para você, amém? E se alguém precisar do meu perdão, também sinta-se perdoado. E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Pai, pela tua presença nesse lugar, por tudo que o Senhor está falando nesse lugar. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ajuda aqueles de nós, ó Pai, que chegaram nesse lugar com o coração pesado, com dificuldade para perdoar. Alguns aqui foram profundamente magoados, Pai. Alguns de nós, ó Pai, foram profundamente feridos, profundamente magoados. Às vezes a dor no nosso coração é tamanha que nós chegamos a pensar que é impossível liberar perdão. Mas nessa noite o Senhor está aqui para nos lembrar que é possível sim. É possível liberar perdão. Jesus perdoou a todos que levaram Ele para aquela cruz. E se Ele, que é o nosso Mestre e Senhor, foi capaz de perdoar, todos nós também somos capazes de perdoar. Por isso, em nome de Jesus, libera perdão aí onde você está agora. Começa a liberar perdão para essa pessoa que está vindo na sua mente. Para essa pessoa que está vindo na sua mente agora, essa pessoa que te traiu, essa pessoa que te ofendeu, essa pessoa que te feriu, essa pessoa que te machucou, que te magoou, começa a liberar perdão para ela, libera perdão com a tua boca, em nome de Jesus, libera perdão para essa vida, solta essa pessoa agora, no nome de Jesus. Oh Pai, nós liberamos perdão, Pai.
Liberamos perdão para todos aqueles que nos magoaram. Liberamos perdão para todos aqueles que nos feriram. Liberamos perdão para todos aqueles que nos traíram, para aqueles que não nos compreenderam. Em nome de Jesus, nós liberamos essas pessoas no mundo espiritual. Nós declaramos essas pessoas perdoadas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós desligamos na terra, para que seja desligado no céu todo e qualquer sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, de amargura, de ressentimento, de raiva, de ira, de dor, sentimento de vingança, desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Nós nos esvaziamos desses sentimentos, nós desligamos esses sentimentos na terra, para que sejam desligados nos céus. E nós te pedimos, ó Pai, como foi dito aqui, como Davi orou, raspa-nos como sopo, Senhor. Expurga, que o nosso coração possa ser expurgado de todos esses sentimentos. Raspa-nos como sopo, Senhor. Limpa o nosso coração de toda essa podridão, de todo esse sentimento. E cura o nosso coração, Pai. Cura a nossa alma. Restaura a nossa alma. Cura as feridas mais profundas do nosso coração. E enche o nosso coração com o teu amor. Enche o nosso coração com o teu perdão. Enche o nosso coração com o teu amor incondicional. Com o teu amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Limpa o nosso coração, cura o nosso coração, restaura o nosso coração. Em nome de Jesus. Para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Ajuda cada um aqui. Aqueles que foram profundamente feridos, Pai. Ajuda-os a perdoar. Ajuda-os a perdoar. E a liberar perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.